Os ateus. Pascal. Encolhido como um pequeno animal do campo em face de um temporal, ali estava Pascal, agachado e abraçando suas pernas, encostando nos galhos retorcidos de uma frondosa, mas seca árvore, ao pé de um penhasco. O ambiente estava esfumaçado, característica dessa região umbralina, mas era possível visualizar algumas luzes, geralmente advindas das cidades espirituais, que brilhavam ao fundo da inóspita escuridão. É preciso lembrar que a permanência no umbral não significa um castigo cruel, nem vingança divina, e muito menos uma tortura ao espírito. Representa única e tão somente o fruto da própria vibração de quem desencarnou, razão pela qual ele pôde inserir-se em uma das 4 faixas umbralinas e até permanecer vagante na crosta terrestre. Em determinados cantos de certas zonas umbralinas é possível captar o sofrimento de vários desencarnados, espargindo uma intensa vibração negativa, repleta de fluidos pesados fundados em ódio, rancor, inveja, vingança e, sobretudo, descrença. Muitos ateus constroem habitats paralelos para dar vazão à sua sede de poder mundano, ganho de dinheiro e bens materiais de todas as espécies, procurando repetir as relações humanas terrenas, com fraudes, roubos, enganos, ardis, dominação, subserviência, etc. Só não é possível, no umbral, matar quem já está desencarnado. Todo o restante do contexto das agressões pode repetir-se pela vibração mental. Eis o caminho da dor lancinante que muitos espelham. Dor essa que advém da sua mente. O livre-arbítrio é peça fundamental da evolução, associando-se a dados e fatores deterministas. Constrói o recurso do espírito pelo plano material, até que seu retorno ocorra. Vislumbrando o cansado Pascal naquele cantinho do universo, sentindo-se ferido, enganado, mas arrependido, pode-se constatar a intensidade da justiça divina. O seu pensamento, a partir de certo momento da sua expiação, tornou-se persistente na linha do remordimento sincero. Não há prece pura de amor que o alto não atenda. No caso de Pascal, os peregrinos do umbral entenderam por bem chamar um emissário da colônia para atendê-lo. Quando este se aproximou, uma forte luz amarela emergiu do céu para a superfície, formando um cone de iluminação a espantar os desencarnados dessa área, bem como a proteger o irmão objeto do resgate. Chegou a sua vez, Pascal. Ouvimos a sua prece, pronunciou Egberto. Enfraquecido, sentindo-se confuso, ele respondeu: Que mais eu podia fazer? Nunca acreditei nesse mundo espiritual, e ao que parece, estou vagando há tempos por aqui. Nunca supus fosse possível. O emissário superior colocou a sua mão direita gentilmente em cima da cabeça de Pascal e fez uma oração, elevando a sua mente ao alto. Imediatamente, aquele amarelo tornou-se ainda mais intenso, variando em tons alaranjados e brancos, como se estivesse a limpar o perispírito de Pascal. Ele se submeteu, ainda orando, agradecido. O procedimento de resgate é muito simples,
a partir do exato momento em que o livre-arbítrio do desencarnado emite o seu sinal de efetivo arrependimento, vergando seu orgulho, sua vaidade e seu egoísmo. Aproximou-se um veículo proveniente de Alvorada Nova. Instalou o resgatado em seu interior e partiu para o posto de socorro. Eis sua história terrena. Pascal, professor de filosofia, era ateu convicto, mas isso nunca lhe bastou. Aconselhava a juventude a abandonar qualquer deus ou religião que tivessem como credo, pois seria pura besteira. Convencia seus alunos, diante de sua inteligência e argumentos repletos da lógica materialista, que a única fonte de sabedoria era a filosofia, particularmente a dos filósofos ateus. Dizia que os inteligentes viviam o momento presente, sem se preocupar com a morte, pois ela seria apenas um remate da vida material, sem futuro. A vida material lhe significava tudo. Além de promover o materialismo e o ateísmo entre os jovens, tinha atitudes perversas, reprovando todos os que contestassem suas ideias e participando de movimentos políticos para prejudicar terceiros e promover o mal, desde que servisse para contentar seus ideais ateístas. Terminou cultivando o lado mau de sua personalidade, arregimentando inimigos e travando lutas acadêmicas, nem sempre honestas, para derrubar seus opositores. Ao desencarnar, vagou pela crosta um certo período e terminou no umbral nebuloso, tentando entender o que dera errado em sua vida material, até porque foi obrigado a aceitar a assistência no plano espiritual. Sofreu a dor do esquecimento, pois os encarnados não mais lembravam da sua existência. Permaneceu por um bom tempo ligado ao materialismo, até que começou a perceber que o mundo onde se encontrava não podia ser fruto do Deus bondoso de que tanto ouviu falar quando era criança. Aos poucos abaixou a guarda e começou a se lembrar das palavras de amor ouvidas em diversos momentos da sua última encarnação, provenientes de seus familiares. Seguiu o coração e libertou-se. Seguirá para o tratamento e depois, provavelmente, para o seu reencarne, a fim de seguir a sua trajetória evolutiva. Marcel. Pensam que vão me dobrar a ponto de eu admitir que há vida após a morte. Piada! Estou aqui, vivo, bem vivo. Ninguém vai me tirar a sanidade de constatar essa realidade, murmurava Marcel enquanto olhava incrédulo seu corpo físico estendido na cama do hospital. Chegou o grupo de enfermeiras que iria retirar o cadáver dali, levando-o ao morgue do nosocômio. Observando o semblante crispado do morto, atreveu-se a comentar: "Como era chato esse homem, hein?" As outras duas riram e uma delas prosseguiu: "Ainda bem que morreu, não aguentava mais as suas grosserias. Nem limpar esse quarto era agradável, pois ele queria dar ordens o tempo todo." Marcel enraivou-se e soltou palavras de baixo calão, como se elas pudessem ouvi-lo. Nem notaram, o que o deixou ainda mais encolerizado. Associando-se àquela ousadia, notou que seu corpo foi colocado em uma maca, coberto com um lençol e retirado do quarto. Ei, aonde vão?"
Ninguém me ouve nesse hospital. Bem disse que era um lugar horrível, mas ninguém me ouviu. Restou-lhe seguir a maca, que foi logo colocada em um grande elevador. Marcel estava junto, basicamente em cima da padiola, como se estivesse atrelado ao seu corpo físico. Um frio súbito tomou conta daquela cabine. Ixi, sinto um frio esquisito na nuca, proferiu uma das enfermeiras. É esse doido aí que deve estar te perseguindo, falou a outra, apontando para o cadáver. Ai, que besteira! Morreu, acabou e pronto. Não sou eu a ter calafrios. O elevador chegou ao subsolo e as enfermeiras empurraram a maca na direção do morgue, onde lançaram o corpo já frio de Marcel. Ele, em espírito, continuava inconformado e reputava tudo aquilo como um sonho, um pesadelo ou até mesmo uma encenação de mau gosto. Plantou-se nesse local como um vigilante. Olhava para cada um dos azulejos da enorme parede e parecia visualizar uma a uma as cenas de sua vida. Quando era pequeno, sua mãe ensinou-lhe o catecismo. Noutra cerâmica vidrada, enxergou seus passeios com o pai pelas ruas da cidade. Do genitor ouvia apenas conselhos materialistas, no sentido de não perder tempo com a vida após a morte. Tudo besteira, afirmava o pai. Ia descendo os olhos bem devagar, pois tempo ele tinha de sobra, aproveitando para enfocar seus dias de colégio com aulas de religião. Passou a vista por outras placas de cerâmica, e numa delas parecia haver o reflexo suave do rosto de sua esposa, logo ao lado das filhas. Quis chorar, mas não conseguiu, pois lhe faltaram as lágrimas. Não as tinha mais, secaram. Sentiu um aperto no peito, mas era a sensação do seu perispírito ainda receptivo às consequências da doença que o levou ao desencarne. Ninguém o procurava ali. Sentia-se largado, esquecido. Após algumas horas, ingressou um sujeito com um avental branco. Tirou umas medidas e saiu. Seria um médico? Indagou-se. E prosseguiu. Sim, poderia ser justamente aquele que iria atestar o engano. Eu não estava morto coisa nenhuma. Horas se passaram e ninguém voltava para afirmar o equívoco. Entrou na sala uma equipe de alguns homens que logo retiraram o corpo da maca e o colocaram em outra plataforma, que dali seguiu a um carro preto, aguardando do lado de fora. Logo pensou no abuso que estavam cometendo. Não me arredei do meu corpo, meu corpo. Marcel terminou em ambiente da funerária, que prepararia o cadáver para o velório. Cada vez que mexiam no corpo, ele sofria espasmos, como se estivesse sentindo tudo, o que na realidade não passava de sua projeção mental. Singrando em volta do cadáver cuidadosamente posto no caixão, ele não cessou de praguejar durante todo o curso do velório. Nem conseguia prestar atenção aos visitantes, nem mesmo seus parentes que ainda choravam a sua perda. Sentia-se traído, mas não poderia nem mesmo acusar Deus, visto que ele não existia. Tratava-se de um impasse em sua jornada, morto-vivo ou vivo-morto. O percurso ao cemitério abateu-o mais seriamente, pois sentia a aproximação de um fim que não admitia ser possível. O caixão descia a cova, enquanto Marcel arregalava os olhos e torcia a boca, inconformado e ao mesmo tempo incrédulo.
chorou a seu modo, sem lágrimas. Ali ficou e ficou. Não sabia mais computar os dias e as noites, mas se sentia enraivecido. Aliás, tão furioso estava que fez um vaso quebrar em outro túmulo ao lado, quando um casal chegou para visitar a falecida. O rapaz era médium e liberou os fluidos necessários para a atitude drástica de Marcel. Atemorizados, eles dali saíram bem rápido. Terminou levado à zona umbralina nebulosa, onde continuou o seu processo de negação de Deus e da vida após a morte, embora fosse inútil, visto que nada se alterava ao seu redor. Muito tempo após, quando retornou à crosta terrena, vagando pelo colégio onde lecionou, encontrou-se com uma moça de feições delicadas, sorriso atraente, longos cabelos castanhos com uniforme escolar. Era a primeira pessoa que parecia enxergá-lo no plano físico. Aproximando-se, disse ela: "Oi, professor Marcel, lembra-se de mim?" Estupefato, ficou mudo, tentando compreender o que aquilo realmente significava. "Sou a Sílvia. Morri no 3º ano e o senhor foi ao meu funeral. Estava muito triste, lembro-me." Olhando para os lados, Marcel não conseguia acreditar naquela cena, até que se soltou. "Sim, Sílvia, minha melhor aluna. Senti muito a sua morte." "Veja, professor, a morte não existe. Aqui estou eu a lhe provar isso." As fortes crenças de Marcel foram caindo pouco a pouco. "Mas eu não acredito em vida após a morte, nem em Deus, em nada." "O que sou eu, então, professor?" "Um sonho?" Ela sorriu e continuou: "O senhor sabe que não. Estaria sonhando há muito tempo, sem nem mesmo acordar. Na verdade, o senhor desencarnou, como eu, mas tem vagado do umbral para a crosta e desta para o umbral. Não se cansou, professor?" Cabisbaixo, ele prangeu: "Sim, sinto-me esgotado." "Posso apresentar-lhe um amigo?" indagou Sílvia. Marcel aqueceu, balançando a cabeça. Surgiu Max, um dos emissários de Alvorada Nova, para encaminhar espíritos que migram entre o umbral e a crosta. "Como vai, Marcel?" Era a segunda pessoa que ouvia depois da morte. "Você, como a Sílvia, está morto?" "Não, Marcel." Risos. "Nós três estamos vivos. Não percebe a vida fluindo por você? Use o seu bom senso, a sua grandiosa capacidade de raciocínio lógico." Chamado à colação como professor, ele redarguiu: "Nem sei mais como sustentar que inexiste vida após a morte. Se estou aqui, se vi meu próprio enterro, se converso com vocês dois, tudo isso é porque estou vivo." "Abata o seu orgulho, meu irmão querido. Você foi um bom professor, embora tenha traçado um percurso centrado no materialismo de todos os matizes. Ceda, perceba a presença de Deus em todos os momentos e em todos os cenários. Você tem muito que aprender para poder, no futuro, ajudar muitos que, como você, negam a realidade." Marcel limitou-se a concordar com o balançar da sua cabeça e ajoelhou. Foi a primeira vez que sentiu Deus em seu coração. Dali partiu para outras esferas, a fim de aprender e evoluir.
Marcel era um bom professor, querido dos alunos, razão pela qual sempre se julgou apto a dizer-se ateu. Valeu-se da cátedra para expurgar a religião da vida de muitos de seus pupilos. Sem perspectiva de vida após a morte, entregou-se a uma vida supérflua, toda calcada no materialismo. Levou os seus familiares ao mesmo cenário. Não tinha preparo para enfrentar o desencarne, razão pela qual sofreu um período de transição até ser resgatado. Doutor Mário. Deus está morto? Não, está bem vivo, dentro das mentes de pessoas pobres de espírito, incultas e atrasadas. Intelectuais como eu jamais iriam reverenciar um ente invisível que domina, entre aspas, o universo, porque sabemos todos que a ciência é a única alavanca para o progresso real e palpável. Sou um cientista glorioso em meu mister. Conquistei inúmeros prêmios de várias academias pelo mundo afora. Por que haveria de dividir o meu mérito pessoal com uma entidade qualquer, fora da visão de outros? Eu sou a pessoa que construiu aquela vacina e me vanglorio, sim, disso. Nem Deus, nem Espírito, nem outra bobagem. Eu sou cientista ilustre e inteligente. Eu faço diferença no mundo terreno, e por isso o restante do povo inculto e apegado à religião nem consegue entender o meu ateísmo. Por alguns instantes, o célebre cientista, Dr. Mário, ajeitou sua surrada roupa, separou à sua frente os instrumentos do seu laboratório, pedras, galhos, areia, e prosseguiu. Mas não escondo isso de ninguém, e criei meus filhos sob a mesma perspectiva de que Deus é uma invenção de povos ignorantes e imbecis, que não conseguem vencer na vida. Por isso, apegam-se a figuras invisíveis para justificar seus mal-sucedidos planos. São risíveis os que perdem alguém, sofrem e dizem, graças a Deus. Por outro lado, quando vacinados pela minha invenção, esses ignorantes não dizem graças ao doutor que o salvou. Ele se ajeita no banco de barro, olha para os pés cujas unhas estão enormes e sujas, tal como dispôs a sua vibração mental. Para continuar, há alguns colegas que são cristãos ou dizem que são tementes a Deus, como se isso lhes concedesse a máxima absolvição. No entanto, são tão ou mais materialistas que eu. A grande realidade é o reino da hipocrisia na Terra. Esse planeta adornado pelo dinheiro e espelho do materialismo. Justamente aqui, por incrível que pareça, florescem as mais distintas religiões para acalentar os vagabundos, fracos, deficientes e idiotas. Nem deveria me preocupar com isso, pois meu consultório sempre esteve lotado, assim como a minha conta bancária. Inteligência nunca me faltou, embora desprezasse esse Deus que muitos veneram. Qual a explicação? Se não dou a mínima para Deus, por que eu seria tão abençoado, para ser praticamente tudo o que eu sempre quis? Riqueza e reconhecimento nunca me faltaram. Pobres de espírito são também pobres materiais. A plebe rude que precisa trabalhar para sustentar os desejos dos ricos, inteligentes e bons empresários.
O doutor Mário, como preferia ser chamado, apreciava muito afirmar o seu sucesso no plano físico, como se fosse uma recompensa pelo seu trabalho. Graças a isso, questionava o poder de Deus, que nunca nada fez para impedi-lo de ganhar dinheiro e ostentar riqueza. Por isso, ser ateu e materialista só lhe deu bons resultados. Ele finalizou: fiz o meu discurso. Cobram-me uma resposta ao meu estado atual. Não estou morto, mas não me importa onde me encontro, pois conheço a minha brilhante capacidade. Isto significa que em breve serei retirado deste inferno, seja onde for, para ser ovacionado diante de outros indivíduos por ter criado soluções maravilhosas para a humanidade. Sinto viver somente um estágio passageiro. Retiro-me no meu canto, aguardando o meu reconhecimento. O estágio em zona umbralina foi extenso, mas como é para todos, finito. Mário haverá de se recuperar e tornar a carne para vivenciar uma existência totalmente diversa da anterior, pois somente assim conseguirá elaborar o real contraste entre o bem e o mal. O médico e cientista Mário viveu de ilusões e buscou o seu maior reconhecimento em vida material. Por isso, desencarnado, cultivando orgulho, vaidade e materialismo exagerados, terminou em zona umbralina externa e se mantém isolado, acreditando que dali será levado sob aplausos. O ateísmo é o maior inimigo da recuperação espiritual. No seu caso, outros desvios se fizeram presentes. Ele espiou um bom tempo, até render-se à realidade e tomar conhecimento de que inteligência não representa progresso espiritual. Na verdade, a inteligência é um atributo humano de submissão a uma prova. Como lidar com ela é o estágio crucial do ser humano.